Em 1598, um ano memorável nos anais da licantropia, ocorreu um julgamento em Angers, cujos detalhes são terríveis. Num local selvagem e pouco frequentado, nas proximidades de Calde, alguns camponeses, certo dia, encontraram o cadáver de um garoto de 15 anos, horrivelmente mutilado e salpicado de sangue. Quando os homens se aproximaram do rapazote, 2 lobos, que lhe dilaceravam o corpo, fugiram para o matagal. Imediatamente, os homens correram a persegui-los, seguindo seus sangrentos rastros, até perdê-los. De repente, agachando-se entre os arbustos, batendo os dentes de medo, encontraram um homem seminu. Tinha ele cabelos e barba compridos e as mãos tingidas de sangue. As suas unhas eram longas como garras e estavam cobertas de sangue fresco e fragmentos de carne humana. Este é um dos casos mais intrigantes e peculiares que chegaram ao nosso conhecimento. O miserável, cujo nome era Rowley, por sua própria vontade, declarou que havia caído sobre o garoto, estrangulando-o até a morte. Acresceu que havia sido impedido de devorar completamente o cadáver em razão da chegada de homens no local. Rowley demonstrou que era mendigo sem teto, a viver no mais abjeto estado de pobreza. Seus companheiros de mendicidade eram o seu irmão Jean e o seu primo Julian. Ele havia recebido, por caridade, alojamento numa aldeia vizinha, mas, antes de sua prisão, ele estivera ausente por 8 dias. Diante dos juízes, Rowley reconheceu que lograva transformar-se em lobo por meio de uma pomada que ganhará dos seus pais. Quando interrogado sobre os 2 lobos que foram vistos deixando o cadáver, ele disse que sabia perfeitamente quem seriam, pois eram seus companheiros, Jean e Julian, senhores do mesmo dom que o seu. Mostraram-lhe as roupas que usava no dia da captura e ele as reconheceu imediatamente. Descreveu o menino que havia assassinado, deu a data correta do incidente, indicou o local exato onde o ato havia sido perpetrado e reconheceu o pai do menino como o homem que apareceu pela primeira vez, quando os gritos de sua vítima foram ouvidos. Na prisão, Rowley se comportou como um idiota. Quando aprisionado, sua barriga estava distendida e dura. No cárcere, ele bebeu, certa noite, e um balde inteiro de água. Seus pais, sob investigação, provaram ser pessoas respeitáveis e piedosas, e provaram que seu irmão Jean e seu primo Julian haviam se casado, à distância, no dia da prisão de Rowley. Qual é o seu nome e qual é a sua ocupação? Perguntou Pierre Hérault, o magistrado. Meu nome é Jacques Rowley e tenho 35 anos. Sou pobre e mendicante. Qual é a acusação que lhe pesa? A de ser um ladrão e de ter ofendido a Deus. Meus pais me deram uma pomada, desconheço sua composição. Quando untado com essa pomada, você se torna um lobo? Não, mas, apesar de tudo, matei e comi a criança Cornier, então, eu era um lobo. Você estava vestido como um lobo? Eu estava vestida como estou agora. Tinha as mãos e o rosto ensanguentados, porque havia comido a carne da dita criança. Suas mãos e pés se tornam patas de um lobo? Sim. Isto mesmo. Sua cabeça fica como a de um lobo? Sua boca fica maior do que é? Eu não sei como estava minha cabeça na época. Apliquei os meus dentes. Mas a minha cabeça estava como está hoje. Feri e comi muitas outras criancinhas. Eu também estive no sabá. O lieutenant criminel condenou Rowley à morte. Ele, entretanto, apelou ao parlamento em Paris. A Corte Superior decidiu que, como havia mais loucura no pobre idiota do que malícia e bruxaria, sua sentença de morte deveria ser comutada para 2 anos de prisão em um hospício, para que ele pudesse ser instruído no conhecimento de Deus, a quem ele havia esquecido em sua extrema pobreza.